Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Everton Seixas Cardoso, professor de História, e hoje nós vamos dar continuidade sobre aquele assunto da Grécia Antiga. Lembrando que nós tivemos já 2 aulas sobre o mundo grego, a formação, a origem da civilização grega, chamada de Helenos. Depois nós estudamos sobre as 2 principais cidades, as polis gregas, cidades-estados, Atenas e Esparta. Atenas, berço da democracia, valorizava os Jogos Olímpicos, valorizava as artes, e Esparta, uma civilização totalmente militarizada, que vão acabar entrando em conflito nas grandes guerras, as guerras médicas, por causa da invasão dos povos medos, ou os povos persas, com Dário e Xerxes, que tentam conquistar a Grécia, mas numa batalha que levou mais de 30 anos, são as 2 grandes guerras médicas, os gregos venceram. E assim, a gente vai conhecer agora o segundo grande conflito da história grega, que é a Guerra do Peloponeso e também a questão da Macedônia de Alexandre o Grande. Mas vamos lá. Então, gente, nós já estudamos a questão das guerras médicas, que tem até aqui, Xerxes, no filme 300, onde imortalizou o ator brasileiro Rodrigo Santoro, lá em Hollywood. Temístocles, o rei de Atenas. Leônidas, também o ícone da cultura pop, por causa do filme 300. E eu, todo mundo quer ser um espartano. E nessa guerra, onde os gregos conseguiram vencer os persas, que já viu, mas vai gerar uma consequência terrível para o mundo grego, chamado de a Guerra do Peloponeso, que é uma guerra civil. Uma coisa muito importante a gente entender que quando a gente fala em guerra civil, tem uma música do Guns N' Roses, Civil War. A guerra civil é uma guerra interna, onde pessoas da mesma nação entram em conflito. Grupos da mesma nação, cidades ou regiões da mesma nação entram em guerra. Muitas dessas guerras podem levar até a divisão do Estado. A guerra civil, tirando a guerra do Peloponeso que a gente conhece agora, mas uma guerra civil que ficou extremamente conhecida é a Guerra Americana, a Guerra da Secessão dos Estados Unidos, no século XIX. O norte contra o sul, que quase levou à divisão dos Estados Unidos, recém-independente, recém-nação independente. Então, mais anterior à guerra dos Estados Unidos, a Guerra do Peloponeso foi uma guerra civil, onde a gente vai ver que cidades-estados, polis gregas, vão entrar em conflito por questão de hegemonia. Mas por que eles entraram em guerra? Porque os grandes exércitos gregos vão entrar nessa batalha. Qual é o motivo? Com o fim das guerras médicas, Atenas torna-se uma cidade poderosa, que passa a intervir nos assuntos do mundo grego. Esparta e Atenas distanciam-se entram em rivalidade. Cada cidade fica responsável com um conjunto de cidades chamadas ligas. Esparta com a Liga do Peloponeso e Atenas com a Liga de Delos. Como assim? Gente, com o final da guerra, a guerra que foi promovida pela invasão dos persas, olha só, quando o Império Persa tentou invadir a Grécia e não conseguiu, perdendo e retornando para o seu território, os gregos sentaram, as cidades gregas, os líderes gregos sentaram e começaram a debater uma necessidade de ter uma nação, um país sede, a cidade mais poderosa, para simplesmente criar, como fosse assim, uma capital que servisse como exemplo para todas as outras cidades. E dali, se de repente um novo povo tentasse invadir a Grécia, essa capital teria poder de rapidamente chamar os exércitos e defender todas as cidades gregas. A ideia então é o seguinte: ao invés de ter cidades independentes, as polis gregas, cidades-estados independentes, cada um com seu governante, e assim cada um, ao invés de, como aconteceu nas guerras médicas, de ver, não, vamos cada um monta o seu exército, conforme o desenrolar da guerra, e vamos tentar expulsar os invasores.
Por isso que levou mais de 30 anos essa guerra. Eles queriam ter uma capital, uma cidade-chave, para ter um rei dominante, um imperador dominante. E assim, se tivesse necessidade, esse rei ou imperador iam chamar todas as cidades para poder lutar e defender a civilização grega, que eram os helenos. Gente, essa ideia de criar uma capital, a princípio até agradou as cidades gregas. Mas como Atenas, que foi a grande vencedora contra os persas, Atenas se colocou para ser a capital. Era a cidade mais populosa, já era a sede dos Jogos Olímpicos. Lembrando que os Jogos Olímpicos nasceram em Olímpia. E também em Corintos, que deu o nome ao Corinthians. Mas Atenas, por ser a mais populosa, a maior, falou, não, se a gente vai colocar esse plano em prática, vamos fazer isso aonde? Em Atenas. Mas a cidade mais forte, militarmente, é a cidade de Esparta. Lembrando que os espartanos eram uma civilização totalmente militarizada, preparada para a guerra, treinando suas crianças na escola somente para lutar, para defender a cidade. Então, essa ideia de ter uma capital não agradou principalmente quem? Os espartanos, que não aceitaram. Não, por que tem que ser em Atenas e não em Esparta? Se a ideia é proteger os gregos, então vamos colocar onde? Na maior cidade que tem. Quer dizer, a cidade mais militarizada que tem. Mas Atenas falou, não, vocês não têm estrutura política para poder fazer isso. Vamos colocar aqui em Atenas. Isso vai gerar um choque entre as duas cidades, que simplesmente começa a se desentender, começa a rivalizar e vai gerar a grande guerra do Peloponeso. Uma coisa muito importante a gente ver, deixa eu ver aqui, que quando estoura essa guerra, essas duas cidades, tanto Atenas e Esparta, resolvem criar duas grandes ligas. A Liga do Peloponeso e a Liga de Delos. Peloponeso é a região onde ficava Esparta. Delos é o nome, vamos dizer assim, do grupo criado, grupos amigos de cidades aliadas a Atenas. Então, tudo que está aqui laranjado vai ser as regiões, principalmente do Mar Egeu, que resolvem proteger a cidade de Atenas. O que está em verde são as cidades que irão querer se unir na Liga do Peloponeso para poder se unir com Esparta e contra esse plano que eles consideraram mirabolante, maquiavélico de Atenas, de criar capital para os gregos. Houve também cidades neutras que não resolveram entrar em guerra, mas com o tempo acabam sendo absorvidas pelo conflito. Elas acabam entrando na guerra por uma necessidade tanto de recompor exércitos, de mandar arsenais militares, quer dizer, armas, mandar também comida, eles acabam entrando em guerra. Então essa guerra é uma guerra civil, é uma guerra onde Atenas e Esparta, por causa de rivalidade política, vão envolver todo o mundo grego. E o que acontece na guerra, gente? O que acontece nessa guerra? Essa guerra é uma guerra longa, que durou mais de 20 anos. O historiador Tucídides foi um dos responsáveis em detalhar esse conflito. A perda humana foi gigantesca. O mundo grego simplesmente foi desfacelado, destruído. As cidades, de alguma forma, foram envolvidas. Atenas e Esparta estavam levando a destruição do mundo, da cultura, do sistema político grego. A economia ficou travada. E o que vai acontecer? Qual vai ser a consequência dessa guerra? Quem vai vencer essa guerra? Esparta, no começo, por ter o exército mais bem preparado, começou vencendo a guerra. Mas Atenas, por ter um conjunto maior de cidades, conseguiu equilibrar. No final, quem venceu essa guerra? Depois de mais de 20 anos, estavam totalmente esgotados. Atenas estava totalmente destruída. Quem venceu? Quem acha que foi Atenas? Esparta.
Ou as duas, nenhuma das duas, ou não acha nada. No final desse conflito, quem venceu foi a Macedônia. Como assim a Macedônia? Gente, a Macedônia, deixa eu fazer aqui no mapa. Olha só. A Macedônia é uma civilização amiga e aliada dos gregos, mas não intervia em assuntos internos. Hoje é o país macedônio do norte. Fica observando toda essa guerra. Fica observando. Os macedônios eram muito apaixonados pela cultura grega. Os Jogos Olímpicos, as artes. E quando viu que isso podia levar à destruição da Grécia, o rei da Macedônia, Filipe II, também chamado de Caolho, deixa eu pagar aqui, Filipe o Caolho, ele resolve e invade a Grécia. Está aqui Filipe, sua esposa e o seu filho Alexandre. Filipe II Caolho, ele invade e conquista todas as cidades gregas com muita facilidade. Por que com muita facilidade? Porque os gregos não tinham mais como lutar. Dizem que Filipe invadiu para poder proteger a cultura grega, a civilização grega. Fala, eu estou invadindo, estou me coroando como rei da Macedônia e dos gregos na cidade de Atenas para proteger toda a cultura, senão vocês vão levar à destruição. Tudo que vocês criaram, produziram, vai acabar. Então, ele invade e protege o mundo da cultura grega. Mas, quando ele é coroado, gente, no dia da sua coroação, ele morre. Ele morre. Por quê? Muita gente acusa a sua esposa. Mas isso nunca foi provado. Acusa a esposa de Filipe II da Macedônia de ter matado para simplesmente ascender, quer dizer, colocar Alexandre como o rei dos gregos da Macedônia. Dizem que a relação entre os dois não era uma relação positiva. Mesmo com o nascimento de Alexandre, dizia que Filipe era muito ruim com sua esposa. E isso fez o desejo dela de acabar levando à morte do seu marido. E quando Alexandre assume, ele assume como Alexandre III e vai ganhar esse nome de o Grande por causa das suas conquistas. E detalhe, ele tinha menos de 25 anos. Era uma criança. Devia ser um jovem, né? Uma criança exagera, mas era um jovem. Alexandre III, agora o rei dos gregos da Macedônia, a sua história conta que ele foi educado por um dos maiores filósofos do mundo, Aristóteles. Onde ele ficou mais apaixonado ainda pela cultura grega. Conta a história que ele foi o único que conseguiu domar o seu cavalo negro. Diz que ninguém conseguia domar e conseguiu subir. E assim virou o cavalo símbolo de Alexandre. E ele promete simplesmente transformar a Macedônia no maior império do mundo. Ele dizia que foi enviado pelos deuses e assim era o seu assim, a sua sina de que eu devo, é o meu objetivo, eu devo conquistar todo mundo. Esse é o meu destino. E assim ele começa a entrar em guerra. Contra quem? A princípio contra os persas, que ficam na região ali do Oriente Médio. Ele cada vez mais vai expulsando os persas para a sua região. O filho de Xerxes, Dário III, foi o imperador que teve que enfrentar Alexandre. Ele acabou perdendo a guerra, entregando todo o seu território para os gregos. Até o final aqui, ó, do Nordeste do Oriente Médio. E Alexandre, depois, conquistou a região da Palestina, onde ficam os hebreus, a Fenícia, chegando no Egito e criando a cidade de Alexandria, a famosa cidade de Alexandria, que teve o farol de Alexandria, que teve a biblioteca de Alexandria, antes de ser destruído pelo mar.
Depois ele retornou para o Oriente Médio para suas guerras. Detalhe, onde ele ia, ele criava uma Alexandria. Dizia que teve mais de 30 Alexandrias distribuídas por todo o território que ele conquistou. Não foi somente aqui no Egito, no norte da África, mas em todo o território que ele conquistou. Então ele sai da Macedônia, da sua terra, conquista os gregos, vai expulsando os persas até a sua origem, a região da Média, do Oriente Médio, conquista os persas, conquista a Mesopotâmia, conquista os egípcios e cada vez mais vai adentrando na Ásia. Os seus generais achavam ele muito ganancioso. Para que isso, Alexandre? Não, é meu destino, eu tenho que conquistar o mundo. E quando ele chega na Índia, nas fronteiras com a Índia, ele enfrenta um exército de elefantes. Elefantes, assim, guerreiros montados em elefantes, onde os seus cavalos ficaram inutilizados e acabaram sendo derrotados, duramente derrotados. Alexandre retornou para uma das Alexandrias que ele criou, está vendo de Alexandrias? E lá dizem que ele acabou morrendo. Pelos ferimentos da guerra, acabou adoecendo e acabou morrendo. Também há uma história de que os próprios generais acabam envenenando. Porque não aguentava mais Alexandre com esse desejo, com essa ganância, com esse foco total de que poderia conquistar o mundo. E disse que quando ele morreu, com apenas 33 anos, todo o seu império gigantesco acabou o quê? Desfacelando. Acabou sendo dividido. Mas a cultura grega sobreviveu. Principalmente com a conquista romana, que vai vir em seguida. Onde os gregos serão absorvidos pela conquista romana. Mas vai manter a língua, o alfabeto, o alfabeto, a cultura, a mitologia. Então o mundo grego sobrevive. Esse período da união das culturas da Macedônia com a cultura grega recebeu o nome de período helenístico. Por causa dos helenos, assim que os gregos é conhecido. Depois os romanos vão mudar para o nome de gregos. Então, esse período helenístico vai ser a união da cultura macedônica e grega. Graças aos macedônicos, eles conseguiram manter e sobreviver toda a cultura, o legado grego. Ok? Então vamos revisar e responder algumas questões. Aqui é a morte de Alexandre, que até hoje, com 33 anos, se questiona se ele foi envenenado ou morreu doente. Vamos lá. Ainda tem muitas teorias de que seu túmulo está escondido, suas riquezas, a espada de Alexandre, os ossos do seu cavalo. Tem muitas dessas teorias ainda. Vamos lá. Vamos resolver duas questões aqui. Deixa eu seguir na frente. Questão 1. A Guerra do Peloponeso, entre 431 e 404 a.C., foi um conflito fratricida que alterou permanentemente o equilíbrio do poder do mundo grego. Após décadas de tensões entre a Liga de Delos, liderada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta, a península foi mergulhada em uma guerra de desgaste que envolveu quase todas as polis gregas. Com base nesse contexto e seus conhecimentos sobre o período, assinar a alternativa que descreve corretamente um dos principais desfechos desse conflito. Então, marcar a alternativa correta sobre a Guerra do Peloponeso. A. A vitória definitiva do mundo grego sobre o Império Persa. Não foi isso. Isso foram as guerras médicas. O fortalecimento da democracia ateniense e a sua expansão. Isso foi uma consequência após as guerras médicas. O fim da hegemonia de Atenas e os desgastes das cidades-estados. Mas vamos ler a última. A unificação política definitiva de todas as polis gregas. Não. Então, gente, a coisa correta é a letra C. O que acontece? Atenas, que tentou se impor com capital dos gregos, não deu certo. Acabou perdendo a guerra e ainda viu que levou para o fundo do poço todas as cidades-estados. Principalmente Esparta. Questão 2. O curto, porém fulminante reinado de Alexandre III da Macedônia, em 336 e 323, lembrando que antes de Cristo, os anos é contados de forma decrescente,
reconfigurou-se as fronteiras do mundo antigo. Ao conquistar o vasto Império Persa, Alexandre não apenas expandiu seus domínios territoriais, mas também promoveu uma política de integração que uniu tradições gregas e elementos das culturas orientais. Esse processo deu origem a um novo período histórico e cultural, com base no contexto do Império Macedônico, assim, a alternativa que identifica corretamente o fenômeno cultural, resultando dessas conquistas e sua principal característica. Está meio enunciado, né? Então, para marcar a questão correta, o que aconteceu em relação ao reinado de Alexandre o Grande, da Macedônia? O renascimento que era a origem e o ensino das artes? Não. A Pax Romana e a estabilização das fronteiras? Não, isso ainda vai acontecer, a Pax Romana. Isso é coisa que vai acontecer há 300 anos depois. O helenismo e a fusão dos elementos culturais. Opa, vou ficar de olho aqui, ó. Essa questão. Olha o olho. O período arcaico e o isolamento das cidades-estados. Também não. Então, gente, qual está correta? É a formação do chamado período helenístico, que vai deixar sobreviver como legado, principalmente que vai influenciar bastante os romanos sobre as culturas dos gregos. Ok? Então, gente, aqui a gente finaliza essa parte da história do capítulo dos gregos e na próxima aula a gente vai conhecer a maior civilização do mundo antigo, que ficou mais tempo, vamos dizer assim, no seu apogeu e deixou um legado cultural, político, entre outras, imensa. Espero ter gostado. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.